E começou um ano novinho, 0 quilômetro para você usar da melhor forma possível. Vamos ver se esse ano todo mundo faz boas escolhas. E nós possamos ter uma vida com menos prejuízo do que tivemos em 2021. 2022 começou e nós vamos começar com a lua nova em Capricórnio. E desta vez eu estou com um projeto novo para o canal, então vocês vão ter que ser, vocês vão ser muito relevantes para esse projeto, porque eu preciso saber se vocês têm interesse no que eu vou fazer. Então, o que que acontece? Eu vou entrar agora, esse ano, fazendo o jogo das lunações, ok? Sempre que tiver uma lua nova, estarei aqui. Mas, para isso, eu preciso saber se você quer isso, se você gosta disso, se isso vai ser relevante para você, se você acha que isso é legal e que isso pode ser útil. E como que você vai me dizer? Usando os comentários para me falar sobre isso, né? E para quem não me conhece, meu nome é Elisa Golbe e aqui é o canal Tarô Descomplicado. A gente fala de tarô, mas a gente vai fazer jogos ligados à lunação, tá? Lunação. Então, entrou uma lua nova, vamos fazer um jogo para saber como essa lua nova vai vibrar, que frequência que ela vai trazer. E para cada lua tem um jogo específico, ligado ao signo que ela vai vibrar. E neste momento a gente vai viver a lua nova em Capricórnio. O que que a gente tem que fazer nessa lua nova de Capricórnio? O que que é? O que que é um ponto? O que que essa lua fala para você? Fala para você enfrentar seus medos e a luta, tá? Foco no planejamento, botar luz em um plano, luz em um projeto. Olhar esse projeto de uma maneira um pouco menos mental, um pouco mais concreta. Não é hora de você começar a fazer coisas, mas é hora de você começar a planejar. Como assim, por exemplo, tá? Por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo, eu queria tanto emagrecer, queria tanto, é um ideal que está na cabeça, está lá no plano das ideias, sabe? Como que você começa a projetar isso? Porque as pessoas pensam que pensar numa ideia é projetar uma ideia. Não, pensar numa ideia é desejar, é ter uma ambição, é um desejo íntimo. Transformar isso em um projeto é a hora que você vai dizer assim, poxa vida, estamos em janeiro, fiquei sabendo que fulana fez um regime, uma dieta que deu super certo. Vou ligar para ela e vou pedir o nome do médico dela. Vamos pedir o nome do médico dela para ir atrás. Pega o nome, liga para essa médica e vê quando que vai ter consulta. O que precisa? Ela atende convênio, não atende? Se não atende, quanto custa? Eu tenho esse dinheiro? Se eu não tenho, onde que eu vou buscar esse dinheiro? Quando você vai fazer quando você começa a organizar esse projeto, não é exatamente o que você está fazendo o projeto. O projeto significa ir lá e fazer a tal dieta, se for uma dieta, não sei qual é como que vai ser. Mas isso é executar a dieta. Mas projetar é traçar um plano, uma estratégia. Quanto que eu preciso de dinheiro? Preciso de academia? Não preciso de academia? Eu vou precisar fazer exame de sangue? Se eu preciso, eu tenho plano de saúde? Eu não tenho. Este pensamento mais organizado em termos de o que fazer para chegar lá, isso sim é um projeto. Senão, uma ideia na cabeça, digamos assim, quero emagrecer, é apenas uma ideia, um ideal, é um desejo. E defina metas altas, é a hora de querer ser ambicioso, seja ambicioso, não se contente com pouco, ou seja, nada de querer coisas pequenas, não é o momento, você pode, esta é uma alunação que está dizendo que você pode ser audacioso. Ser algo ambicioso, né? E comprometa-se com este propósito, ou seja, não fica assim apenas uma coisa assim, eu queria tanto, sabe aquele momento, eu queria tanto, ela seria tão bom se eu tivesse, seria tão bacana se pudesse acontecer. Comprometa-se. Assim como a gente se compromete em pagar a conta de luz, porque senão a gente fica sem energia elétrica, comprometa-se. Se comprometa com aquilo que é o seu desejo. Não é raro, gente. E aqui a gente tem que pensar o seguinte: quantas vezes você fica ao seu redor vendo pessoas ali, né, que
tem uma postura muito de minha vida não dá certo, eu não consigo chegar em lugar algum, mas a hora que você vai ver o histórico dessas pessoas, daí você pergunta, mas qual é o teu compromisso com isso? Né? Qual é o tipo de responsabilidade que você tem com você, com o seu desejo? Tem gente que, né, vai largando tudo na metade assim que um primeiro obstáculo aparece. Isso acontece muito nos atendimentos, tá? Então, assim, nos relacionamentos das pessoas, as pessoas colocam relacionamentos a perder assim que o primeiro probleminha aparece. Se for assim, nada vai dar certo mesmo. A gente tem que aprender a desenvolver mecanismos de superar esses obstáculos e não fugir dos obstáculos. Ah, porque se for assim eu não quero, se for assim eu não quero. Amiga, né? Menos, né? Calma, o quanto, aí a pessoa quer muito, nem é o assunto do vídeo, mas enfim, aí a pessoa quer muito, que o mundo entregue para ela coisas perfeitas, mas ela esquece que ela não é perfeita, porque ninguém é perfeito. Então, se o mundo tem que aceitar a gente do jeito que a gente é, por que a gente não aceita o mundo como ele é também, né? Então, aqui voltando para o assunto do vídeo, se comprometa. Ou seja, seja disciplinado. Ser disciplinado é uma coisa muito importante aqui, porque disciplina em um propósito faz você chegar em algum lugar. E jogue fora aquilo que não presta. Ou seja, olhe para suas conquistas que você teve há pouco tempo e pense o que não foi usado para você conquistar as coisas. Ou seja, eu preciso jogar relacionamentos fora? Faça. Eu preciso jogar, às vezes eu não quero jogar um relacionamento fora, mas eu quero jogar fora um comportamento, um vício que está no relacionamento. Ideias, convicções, certezas, nem tudo que você pensa está certo. De vez em quando, aquilo que... Aí é aquela coisa de você pensar, poxa, eu penso tanto que uma coisa sempre está certa, mas ela nunca me traz resultado, então quer dizer que não está tão certa assim. Tá? Coisas, é a hora de faxinar, né? Jogar fora um pouco do entulho da vida, né? O entulho da vida pode ser um guarda-roupa cheio de roupa que nem na moda, tá? Mas o entulho da vida pode ser comportamentos, cacuetes, vícios, pensamentos que não se adaptam mais à realidade. Crenças, convicções, relacionamentos, pessoas, amizades que não precisam necessariamente serem tóxicas, mas elas não fazem sentido. Então é hora de fazer uma faxininha aí na sua vida para que você consiga ter espaço para o novo, né? Porque não dá para duas coisas ocuparem o mesmo espaço, é uma lei da física. Então a gente tem que desocupar aqui para poder abrir espaço. Sabendo disso, convido vocês a fazerem um jogo de tarô com o propósito da lua nova em Capricórnio. Lembrando que esse jogo tem que ser feito no dia da lua nova, tá? Exatamente no dia da lua nova. E o que nós vamos ter aqui? Eu ainda não me acertei com a garota, de ser garota do tempo. Este mocinho aqui, o que esse mocinho vai nos trazer aqui? Ele vai nos trazer, esse mocinho aqui, a configuração do jogo. Então, aqui, ó, ele tem formato de uma lua cheia, nova, uma lua redonda, né, bem circular, e é assim que a disposição das cartas devem ser feitas. No sentido do relógio, começando na 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 casas. Você pode usar o método europeu, que é o que eu uso, que é quando você tem um maior e um menor, para definir uma casa, tá? Ou o método americano, que é todo mundo junto, todo mundo misturadinho, e aí tudo bem, não tem problema. Quer usar só os maiores? Tudo bem, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Aqui você pode usar o teu jeitinho, escolher um método
Para essa tiragem, você pode escolher conforme aquilo que você se dá melhor, que você tem mais desenvoltura. Não tem problema, não. E como que fica a leitura destas casas? E como fica a leitura das casas? Na casa 1, você vai ler aquilo que você deve valorizar, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já faz de você alguma coisa relevante. Capricórnio tem essa coisa do poder, né? da situação de dominação, de visibilidade, né, daquilo que eu sou, que eu conquistei. Então, é hora, na casa 1, esse jogo é específico com os atributos de Capricórnio, hein? Então, não é para todas as luas que você usa as mesmas questões nos jogos. Fica atenta a isso. Então, o que você conquistou até agora que foi importante, que foi relevante. Qual o atributo? Então, o que sair na casa 1, aquele atributo você vai ler como aquilo é importante. Você tem que dar valor àquilo. Na casa 2, o que você deve, sempre que você lê a palavra devo, significa conselho. E sempre que você vê conselho, significa como você deve se comportar. Tá? Então, você deve se comportar como aquele arcano se comporta, ou seja, você deve vibrar, executar aqueles atributos daquele arcano. Então, na casa 2, o que devo desenvolver para apoiar o sucesso do futuro? Significa o que vai me ajudar, né? Para eu chegar naquelas metas que eu acabei de falar, naqueles propósitos, né? Então, vamos lá. Faz de conta que eu queira emagrecer. E fazer emagrecer é o objetivo. Como? É com dieta? É com lipoaspiração? É com academia? É com remédio? Como? É com todo mundo junto? É como fazendo um voto de uma greve de fome? Como? O que eu tenho que fazer para chegar lá? É o que vai sair na casa 2. Na casa 2 vai te dar a pista do que você tem que executar, de que forma que você tem que se comportar. Na casa 3, o que não pode ser abandonado, ou seja, são atributos, são ferramentas, são repertório que você tem, porque na casa 3 vai falar de coisas que você tem, tá? E que você não pode deixar de lado, não pode deixar esquecido, ou seja, você não pode deixar mofado debaixo da cama. São atributos, tem pessoas que são muito boas em dialogar, em falar, mas elas insistem em ser protocolares, entendeu? Ou seja, às vezes a gente está dando muita atenção para uma coisa, um atributo da gente, mas o que a gente realmente deveria dar atenção, a gente não está ali tão focada. Casa 4, como a Capricórnio tem o sentido social muito importante, né? A sua visibilidade, a sua importância, a sua relevância, o quanto que ele tem ali na sociedade significado, a casa 4 vai falar de como deve ser relevante na sociedade, o que você tem que entregar para a sociedade, como você tem que se comportar para fazer diferença no entorno. Na casa 5, quais crenças limitantes atrapalham o seu desenvolvimento? Como é que você vai ler essa casa 5? Na casa 5, você vai pegar o atributo que está lá, tem um atributo lá, né, do arcano que tiver lá, você vai pegar aquele atributo, e vai entender que aquele atributo é um problema para você. Aquele atributo não está te ajudando, ele não te oferece um facilitador, ok? E na casa 6 é o que vem nessa lua, ou seja, aí já é uma previsão, né? O que tiver ali é o que você vai colher no final desta lua, ou seja, passados os 28 dias é o que vem no final, dizendo, tá aqui o resultado desse trabalho. Se tiver alguma coisa ruim nesse momento desta lua, você não se apavore, significa que esta é uma lua desafiadora e não uma lua tranquila, suave. E nós não devemos nos fugir dos nossos desafios, né? A gente tem que lutar para isso. Bem,
esta é a forma como você vai ler esse jogo. Agora eu vou apresentar uma leitura que eu fiz agora há pouco. Eu já deixei ela prontinha. Para quê? Para ensinar como ler, fazer um jogo vivo, tá? Se você conectou comigo, você vai conseguir entender que esse jogo é para você. Se você não se conectou comigo, porque por qualquer motivo, não tem problema, acompanhe a leitura para você entender como você vai fazer a leitura desse jogo, tá? Para você aprender e fazer o teu. Independente de você ter se conectado comigo ou não neste momento, pega e faz o seu jogo aí, abre o seu jogo aí hoje e me conta aqui nos comentários o que saiu para você e como que você achou de interessante ou não, de dificuldade para fazer essa leitura. Qual é o ponto mais sensível que saiu aí e o que você acha que realmente falou contigo, né? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, porque aí você mesmo pode abrir o seu jogo sem precisar pedir para o coleguinha abrir, né? Agora acompanhe comigo. Eu vou mudar a câmera, para cá, para vocês verem a abertura, tá? Então, aqui, vamos fazer um jogo para mostrar como é que fica a leitura e a abertura desse jogo da Lua Nova em Capricórnio, para vocês todos. E se você sentir que você se conectou a mim, esse jogo serve para você. Caso você tenha entendido, poxa vida, não me conectei com ela, acompanhe a leitura apenas para aprender. E daí você faz o teu jogo aí, você também pode fazer o teu jogo. Lembrando que isso aqui tem que ser feito no dia da Lua Nova, tá? Em Capricórnio, ou seja, não vale para as outras luas que vão vir pela frente. Você pode fazer o seu jogo e depois me conta aqui no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, no comentário, como foi a sua experiência, o que saiu, como que você leu, como que você interpretou e o que você achou de dificuldade nesse método. Então, vamos fazer um jogo para a Lua Nova em Capricórnio. Estamos começando o ano e vamos ver como é que a gente começa, se a gente começa com o pé direito ou não, né? Eu uso o método europeu, então, eu tenho 2 montes, né? O monte do maior e do menor. Se você usar o método americano, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Quem não sabe o que é método europeu, o método americano tem vou deixar aqui um card, tem um vídeo no canal explicando qual é o método americano e qual que é o europeu, tá certo? Então, aqui a primeira casa é o que preciso valorizar do que conquistei até agora. Daquilo que eu já tenho, que eu conquistei, o que é que tem valor de fato? O que devo desenvolver para apoiar o sucesso do futuro? O que não pode ser abandonado, o que não pode ficar para trás? Como devo ser relevante na sociedade? Capricórnio tem esse contexto. Quais crenças limitantes atrapalham o meu desenvolvimento? O que está acontecendo aí, né? Vamos ver lá. E o que vem nessa lua? O futuro, né? O que essa lua pode nos trazer? E aqui o que nós vamos... Eu vou deixar de ladinho aqui essas cartas, tá? E vamos abrir o jogo. O formato é da lua, né? Então, tem que ficar desta forma. Aqui. Eu não uso cartas invertidas, então eu deixo tudo do jeitinho que tem que ficar, de pé. Se você usa cartas invertidas, é só inverter o sentido da leitura. Pois, muito bem, vamos lá. O que eu preciso valorizar do que conquistei até agora? A sua capacidade de conexão com as pessoas através do carisma, da lábia, do desenvolvimento pessoal, da criatividade, da força de ação, do start, da proatividade, né? O mago com rei de copas é uma combinação muito assim, vamos fazer, vamos correr atrás do nosso prazer e bem-estar, mas também é aqui uma combinação de quem ajuda o próximo, de quem se coloca
coloca à disposição do outro. Isso aqui é bem bacana, porque é quando você encontra soluções criativas para você conseguir ser diferente para ajudar o outro. Então, o que você tem que valorizar do que você conquistou até agora? Você tem que valorizar a sua capacidade de autoafirmação, a sua capacidade de ação, de iniciativa, de criatividade, principalmente criatividade para solucionar problemas, principalmente quando esses problemas são relacionais, são de envolvimento com o outro. Você tem habilidade, carisma para conseguir lidar com as adversidades que vão aparecendo por aí. O que devo desenvolver para apoiar o sucesso do futuro? Aqui é como um conselho, o que devo desenvolver? Aquilo que vai me ajudar a chegar em algum lugar. Então, aqui a gente já está em namorados e 2 de copas. Então, assim, o que devo desenvolver é a capacidade de negociação, a capacidade de articulação de acordos, a capacidade de encontrar novas oportunidades, a capacidade de brilhar aí uma empatia rápida para conseguir se conectar, aquela coisa de quando você bate o olho em alguém e já pimba, né? Tipo, já entendeu como é que funciona e já sabe como lidar com essas adversidades. Isso aqui vale, não é apenas para relacionamento de romântico, não. Isso aqui, quando você vai comprar um carro e você tem que sentar na mesa de negociação, eu ofereço um pouquinho, você oferece um pouquinho, eu cedo, você cede, e a gente entra em acordo. Isso aqui é capacidade de negociar, de entrar em acordos, de entrar em concórdia. É o que você precisa valorizar nesta lua. O que não pode ser abandonado, o que está funcionando e você não pode deixar de lado. Ou seja, um entendimento positivista da vida, aquela coisa de entender que as coisas estão dando certo, que as coisas vão chegar em algum lugar, é uma visão do copo meio cheio, não é uma visão ilusória aqui no mundo com 6 de paus, não é uma visão ilusória, mas é uma visão de confiança no futuro. Então, o que você não pode abandonar? Confiar no futuro, na sua própria capacidade, no seu brilhantismo, mas aqui também naquela situação de expor aos outros o seu sucesso, mas não por exibicionismo, mas pela ideia de incentivar o próximo. Mundo também é muito focado no seu eu, no sentido de que ele não se submete a nenhuma condição de subserviência ou de nenhuma condição de subserviência ou uma condição de como que a gente fala? De cerceamento, ou seja, você não pode abandonar essa perspectiva de liberdade, de que você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser, ou seja, confiar em si mesmo, tocar a vida em frente e arregaçar as mangas e dizer, eu consigo, eu sou capaz. O que devo fazer, como devo ser relevante na sociedade? Morte 4 de paus. Promover a transformação. Como que você deve ser relevante na sociedade? Morte com 4 de paus significa você correr atrás dos objetivos e mostrar aos outros que não, a gente precisa abandonar velhos hábitos, que a gente precisa abandonar padrões equivocados, aquilo que não funciona mais na vida da gente, ajudar o outro a se transformar, ajudar o outro a ser mais progressista, a ver a vida mais moderna, a ver a vida mais positivista, porque a morte, ela sempre está andando para frente, ela sempre está olhando para frente, e ele é um arcano muito moderno, em que ele se adapta, não muito se adapta de resiliência, mas assim, ele vai buscando novidades. Interessante que na casa 1, a gente tem um mago falando de coisas que já se passaram, que também é um arcano. O mago também é um arcano de muita modernidade, um arcano de visionário, inclusive, que olha para o futuro, que enxerga possibilidades. E aqui, o que você tem que entregar para a sociedade, no seu entorno, porque é Capricórnio, né? Tem essa situação do ambiente social, né? Onde eu estou, para quem e para que eu estou aqui. Morte é um arcano que está falando assim, caramba, vamos ser relevantes na vida, mas não
não aqui não é aquela situação de você ajudar a vovozinha ou a escola a recuperar coisas velhas, por exemplo. Ir lá na escola e pintar carteira cadeira e mesa de aluno. Isso é recuperar o passado. Morte, vamos jogar fora e vamos fazer tudo novamente. E é promovendo na vida do outro, entendeu? É trazendo essa visão mais modernista, mais avançada, mais contemporânea para a vida da pessoa. Isso significa que é preciso ajudar o outro a se desapegar, porque a morte é um arcano completamente desapegado. E ainda promover essa harmonia entre as pessoas, ok? Crenças limitantes que atrapalham o meu desenvolvimento. O Papa com As de Paus, a ideia muito concentrada de que tudo tem que ser muito burocrático, tudo tem que ser muito formatado, muito engessado em padrões. Isso aqui significa que você está com dificuldade de confiar na intuição. Você confia muito em coisas importantes, mas você ainda está engessado. Olha só como é interessante. O que você tem que fazer é promover a mudança e trazer modernidade. O que você tem de problema é justamente se desengatar de meios engessados, se desengatar de padrões muito cauterizados, entendeu? Então, aqui, você precisa confiar de que às vezes, o improviso pode te ajudar, tá? O improviso pode te ajudar. Então, aqui, nas crenças limitantes, você tem que entender como que você vai ler aí na sua mesa. A crença limitante, você pega a interpretação do arcano e entende que aquilo ali acaba sendo um obstáculo, acaba sendo um elefante branco no meio da sala. E o Papa é um arcano que segue muitos dos protocolos, ou seja, neste momento, ser tão Caxias assim acaba sendo um problema. O que vem nesta lua? Avanço, as coisas vão acontecer. Aqui é previsão, tá, gente? Carro e valete de espadas. Aqui é previsão. Aqui está falando que tudo vai ser muito rápido. Quando você vê, já foi. As coisas vão acontecer muito velozmente, talvez um pouco atrapalhadas. Talvez essa velocidade chegue tão rápido, as coisas acontecendo, que você não consegue nem entender direito, porque o valete de espadas, ele fala sobre confusões, sobre dificuldades de concentração, dificuldades de seguir um projeto e ordenado, mas esta dificuldade aqui está relacionada ao carro, ou seja, as coisas vão acontecer com tanta rapidez que quando você viu já foi, entendeu? Então, o que esta lua vai trazer para nós? Acontecimentos antecipados, tudo muito rápido, tudo muito numa frequência muito intensa e coisas que você pode se surpreender porque você atirou numa coisa e colheu outra, porque é o que o valete faz, né? Ele atira numa coisa e colhe outra. Então, aqui, se esta leitura conectou-se a você, pois muito bem. Se não se conectou a você, entenda. Aqui na primeira casa, você vai ler o que você conquistou até agora. Aquilo que até agora você já conquistou, o que daquilo que você conquistou precisa ser relevante. Aqui, como devo desenvolver, o que devo desenvolver para apoiar o meu sucesso no futuro? O que significa a ferramenta que vai te ajudar a chegar onde você quer? A ferramenta aqui, neste caso, é uma habilidade em se dispor a uma negociação. O que não pode ser abandonado? Aqui são atributos, características, predicados, ferramentas, habilidades que você possui, mas que você não pode deixar subjugado, ou seja, você tem que botar luz, brilho, né, e dar atenção a esta
aí esta ferramenta que você já possui. Como trata-se de Capricórnio, aqui tem uma questão sobre o que eu preciso fazer dentro do meu entorno, para ser relevante no meu entorno, para ser diferente, para a casa 4, eu estou falando, para ser diferente, para ser, para ter visibilidade, para ter uma função social, ou seja, o que eu preciso fazer para ser relevante? E aqui comporte-se como o que sair nessa casa. O que sair nessa casa é o como você deve se comportar. E ainda que saia arcanos que falam assim, não faça nada, significa que é para você não fazer nada. E isso vai fazer é o melhor que você pode fazer para o seu entorno, para o seu ambiente social. Entendeu? Para você ter destaque, às vezes a gente é melhor não fazer nada. Crenças limitantes. Aqui você vai pegar o atributo desse arcano e entender ele como aqui nós temos uma dificuldade, um problema. Esse atributo, ele te atrapalha. Como nós temos um papa, que é um atributo, um arcano extremamente disciplinado, né? Então aqui está falando assim, olha, nem sempre ser Caxias dá certo, tá? E aqui é a previsão, na última casa é a previsão. Agora você vai aí e me conta o que saiu aí para você. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou amar. Então, curtiram? Acharam bacana? Me conta aqui se isso foi legal, porque é um projeto novo para 2022, eu não tinha feito ainda esses jogos aqui no canal. Se foi legal, se você curtiu e quiser mais, mês que vem eu volto fazer o próximo, mas aí você tem que me contar se você curtiu, porque se a pessoa não curtiu também, né, não vamos ocupar a mente com coisas que não estão sendo úteis. Me conta aqui no comentário se isso foi útil e qual a sua dificuldade, tá? De toda forma, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o coleguinha que queira aprender tarô e bom ano novo, que todo mundo consiga chegar no final de 2022 com os projetos que desejam concretizados e que todo mundo consiga atravessar 22 a salvo, protegido e com saúde. Um beijo para vocês e tchau!